Gravando a aula. Hoje são 30 de março. Vamos iniciar agora o estudo do processo penal. Nós estamos estudando a ação penal privada. Na aula passada, nós começamos o estudo, nós terminamos a ação penal pública. Nós vimos que a ação penal pública ela pode ser incondicionada. Quando é que uma ação é pública e incondicionada? Quando o código não cobra nada. Quando o código não exige, a aula só está ligada. Vocês estão bagunçando minha aula. Tem criança. Pronto, tirou as crianças da sala. Então, quando a ação é pública e incondicionada, quando o código não cobra nada. Se o código não cobra nada, nenhuma condição, ela é pública e incondicionada. É a regra. Depois nós passamos que existe ação pública, mas o Ministério Público só pode oferecer denúncia, a polícia só pode iniciar a investigação se você der uma autorização. É a ação penal pública condicionada à representação. Quando é que eu sei que um crime é de ação penal pública condicionada à representação? Quando o código falar. Como é que o código falar? Ele vai dizer, esse tipo de crime só se procede mediante representação. Ou então, todos os crimes que têm pena máxima até 1 ano são de ação pública condicionada à representação. Vimos também, e vimos todas as formalidades da representação, que é legitimado para oferecer essa representação. E aí vimos também a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça, só lembrando que tanto a representação como a requisição não vincula o Ministério Público. O promotor nem é obrigado a oferecer denúncia simplesmente porque a vítima representou ou porque o ministro da Justiça requisitou. Outra coisa, devemos lembrar que a representação, você tem um prazo para oferecer a representação. Em regra, você tem 6 meses para representar a partir do dia que você conhece a autoria de quem praticou aquele crime, aquela infração penal. E a requisição não tem prazo decadencial de 6 meses, mas ela respeita, como qualquer crime, o prazo prescricional. E no final da aula, nós começamos a entrar na ação privada. E a ação privada, quando é que existe uma ação privada? Quando é que eu sei quando uma ação é privada? A ação ela é privada porque existem crimes que ofendem tanto a vítima, que o legislador deixou por bem, a própria vítima, se quiser, ela que tem que movimentar o Estado. Não vai ser o Ministério Público, ela que tem a iniciativa. Só devemos lembrar que toda ação penal, não importa se pública ou privada, na sua essência, todas elas são públicas. Por que elas são públicas? Porque o direito de punir pertence ao Estado. Se pertence ao Estado, aqui é só uma mera iniciativa, uma classificação pela iniciativa, que ela pode ser pública ou privada. Mas toda ação penal é pública, porque é o Estado juiz que vai aplicar a sanção penal. E o Ministério Público, mesmo na ação privada, ele também participa. Ele só não inicia, mas ele participa. Como? Ele tem outra atribuição garantida pela Constituição, que é chamado custos legis. O que é custos legis? Ele é fiscal da lei. O Código de Processo Penal e o Código Penal são leis. Então, se são leis, o Ministério Público tem o dever, tem a atribuição de fiscalizar como custos legis. Então, o Ministério Público também participa, mesmo da ação penal privada. Ele só não inicia, mas ele pode, inclusive, até se a parte abandonar, ele continua a ação, que a gente vai ver mais na frente. Quando é que eu sei que uma ação é privada? A ação é privada, será privada, quando o código falar só se procede mediante queixa. Então, todas as vezes que vocês veem um tipo penal exigindo, condicionando a iniciativa de uma ação penal tem uma peça chamada queixa, não é aquela queixa que o povão diz que vai dar parte da delegacia. Essa ação é um crime de ação penal privada. A doutrina traz uma classificação, nós chamamos de modalidades. Ela pode ser ação penal privada propriamente dita, que é a regra exclusiva. Ela pode ser ação privada personalíssima. E ela pode ser ação penal privada subsidiária da pública. Nós começamos a estudar os legitimados, quem são legitimados para oferecer essa queixa-crime. Aí, eu falei que são os mesmos da representação. Se for maior de 20 anos, só ele. Se for menor de 18 anos,
só o seu representante legal. Se for entre 18 e 21 anos, aí tem a doutrina diz uma coisa e o código fala outra. O código diz que qualquer um dos dois, tanto o ofendido como o seu representante, pode oferecer a queixa-crime. Já a maioria da doutrina entende que não, que só o ofendido, porque como ele é maior de 18 anos, um Código Civil ele tem pleno exercício, capacidade de gozo e de direito, então, somente ele. E se houver conflito de interesse, ou então, se não tiver alguém responsável, o juiz pode nomear um curador especial. A peça que inicia a ação privada chama-se queixa-crime. Então, enquanto na ação pública, a peça, o veículo utilizado, é uma denúncia, aqui é uma queixa-crime. E aí nós começamos a estudar os princípios. A ação pública, nós vimos que quando a ação é pública, também tem os princípios. Da ação pública, eu vou lembrar sempre de quem? Do promotor de justiça, que ele só vive com ódio no coração, né? Obrigatoriedade, divisibilidade, indisponibilidade, oficialidade e oficiosidade. Já os princípios da ação privada são praticamente o contrário da ação penal pública. Enquanto na ação penal pública vigora o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, aqui na ação privada vigora o princípio da oportunidade, da discricionalidade. Como assim, professor? O ofendido, aquele que teve uma ofensa contra a sua pessoa, contra a sua honra, ele só oferece a queixa-crime se ele quiser. Ele é que sabe se é oportuno ou não se expor perante o Estado juiz, se expor perante uma delegacia, se expor perante o Ministério Público, pelo fato que aconteceu esse fato, e aí o legislador traz a opção dele movimentar o Estado ou não. Deixa, não é obrigatório o delegado de polícia estar lá em inquérito, só se tiver um oferecimento, uma provocação da vítima, a provocação da vítima do seu representante legal. Então, o primeiro princípio é da oportunidade. O ofendido não é obrigado a entrar com ação privada. Ele só entra se ele quiser. Se ele só entra se ele quiser, ele é que sabe se é oportuno ou não. Segundo princípio, enquanto lá, nós aprendemos que lá na ação pública o promotor não pode desistir da ação penal. Uma vez oferecida a ação penal, ele não pode mais desistir e ele não pode renunciar o recurso interposto. Lá vigora o princípio da indisponibilidade. Aqui não. Como aqui é oportunidade para a vítima também, a vítima na ação privada, ela é chamada de querelante. Quem oferece a queixa-crime é o querelante. Quem pratica a ofensa e sofre ação penal é chamado de querelado. Então, querelante, quem ingressa com a queixa-crime, com a queixa-crime com a ação, é o querelante. Quem é o agressor, ele é querelado. Então, o querelante, ele pode desistir dessa ação penal, mesmo já depois de oferecido julgado. Por fim, na verdade aqui é 49, nós chegamos no princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Eu vou falar, depois a gente vai escrever. Lá na ação pública, nós vimos lá que vigora o princípio da divisibilidade. O que é a divisibilidade? Eu disse, quando o crime é praticado, concurso de pessoas, mais de uma pessoa, um autor, coautor, um partícipe, se tem autor, coautor, partícipe, isso é concurso de pessoas. Eu disse para vocês que o Ministério Público, no primeiro momento, ele pode entender que oferecer denúncia só em relação a um, ou só em face de mais de um, e pode deixar um ou mais de fora naquele momento. E não vai haver nenhuma sanção para o Ministério Público. Ele pode, posteriormente, complementar aquela denúncia, e aí a gente fala, ele pode aditar é complementar, e incluir aqueles outros réus que ficaram de fora do início, desde que o processo não tenha sido sentenciado. Se de repente o processo já tenha sido sentenciado, ele pode oferecer uma nova denúncia, desde que não tenha extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Se não tiver prescrito ainda, ou o acusado não morreu, a morte também extingue a punibilidade, ele pode oferecer uma nova denúncia. Já que na ação privada, não. Na ação privada, se foram 3, eu estou sabendo que a Alana, o André e o seu Rafael me chamaram na sala de aula de fedorento,
Rapaz, mas esse carabina fede pra danado. Catinguento. Nossa, pensa como fedorento. Mano, ó, rapaz, eu tô sabendo. Me contaram, eu fiquei sabendo, ó, que eles estavam me difamando. Eles estavam me difamando. A difamação, a gente vai ver mais lá na frente, ó, é uma ação penal privada. Ah, tá. Mas aí, eu gosto mais da Alana do que do André e do senhor Rafael, né? Lógico. Eu gosto mais da Alana do que do André e do senhor Rafael. Eu digo, rapaz, eu não vou oferecer uma queixa-crime, ó, contra a Alana, mas vou oferecer queixa-crime só em razão, em face de André e Rafael. Tem alguém. Professor, testa seu fone uma vez. Eu vou testar seu fone para ver se melhora o som. Melhorou? 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 Escreve aí se melhorou. Ó, melhorou? Para mim é melhor seu fone. Ó. Então, bora lá. Então, ó, o senhor Rafael, o André e a Lana estavam me difamando. Ó. A difamação é um crime de ação privada. O código exige que tenha queixa-crime. Se exigiu que tenha queixa-crime, ó, a ação é privada. Eu tenho que oferecer a queixa-crime contra os três. Ou eu ofereço contra os três, ó, ou eu ofereço contra os três, ou eu não ofereço contra ninguém. Por quê? Porque se eu deixar de fora a Lana, ó, eu não oferecer a queixa-crime contra a Lana, ó, eu estou renunciando o meu direito de queixa em relação à Lana, e essa minha renúncia, o efeito da minha renúncia se estenderá tanto ao Rafael como ao André. Ó, ou eu, na ação privada, ó esse jargão, na ação privada, ou eu ofereço contra todos, ou eu não ofereço nada. Na ação privada, ou eu ofereço contra todos, ou eu não ofereço nada. Ah, professor, o senhor está inventando. Onde é que o senhor tirou isso? Bora dar uma lida lá no artigo 49. Eu vou voltar para a aula, vou conversar com vocês. Deixa eu só botar aqui o Código Penal. Ó, o Código Penal, o que ele diz? Ó, no artigo 49, a renúncia... Eu não sei se está dando para ler aí. Está dando para ler aí, Rafael? Levanta o dedo. Está todo mundo fechado, eu não vejo ninguém. Está dando para ler, Lemos? Então, vai lá. Ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Ó, se eu renunciar em relação à Alana, eu não posso oferecer queixa-crime contra o Rafael e o André. Ou eu renuncio contra todos, ou eu ofereço ação contra todos, ou não ofereço contra ninguém. Se eu abrir mão de um, ó, o efeito vai se estender a todos. Ó, por quê? Porque vigora o princípio da indivisibilidade. Eu não posso dividir, eu não posso cindir, eu não posso cortar, eu não posso partilhar a ação penal privada. Ou eu ofereço queixa-crime contra todos, ou eu ofereço contra ninguém. Ou eu ofereço contra todos, ou eu ofereço contra ninguém. Diferentemente do promotor de justiça, preste atenção, que dá uma boa questão discursiva, a diferença entre os princípios da ação pública para a ação privada. Ó. O promotor lá vigora o princípio da divisibilidade. Se fosse um crime praticado pela Alana, André e Rafael, ele poderia oferecer a denúncia só em razão de Rafael e André e deixar a Alana para novas investigações, novas diligências. Depois, lá na frente, quando ele recebesse a outra parte do inquérito, o inquérito é dividir, voltasse para ele, ele poderia aditar para incluir a Alana, se ainda desse tempo, ou ele poderia oferecer uma denúncia substitutiva. Substitutiva não, uma nova denúncia, na verdade. Ó, lá ele pode dividir a ação penal, ele pode cindir. Aqui na ação privada, não. Ou eu ofereço contra todos, ou eu ofereço contra ninguém. Então, bora copiar, bora deixar no caderno, está no artigo 49, botar o caderno bonitinho, volta para o nosso caderno, ó. Princípio da indivisibilidade significa que a ação penal privada deve ser proposta em face de todos os autores conhecidos
caso não haja oferecimento da queixa-crime contra todos, haverá renúncia em relação ao excluído, extensivo aos demais. A exclusão voluntária em relação ao excluído, gera renúncia aos demais. Só para reforçar. Se eu deixar um de fora, o efeito é um efeito extensivo. Esse efeito se estenderá aos demais. E extingue a punibilidade. Nós vamos aprender mais na frente que a renúncia é causa de extinção da punibilidade. Se eu renunciar ao meu direito de queixa, eu não posso mais oferecer uma queixa-crime. Extinguir o direito de punir do Estado. Presta atenção. Mas aí, eu fui investigar. De onde é que saiu que eu disse que eu tenho CC? A Alana, o André e o Rafael estavam espalhando que eu tenho CC. Que eu sou fedorento. Na sala de aula não tem que chegar perto. A catinha danada. Eu, rapaz, que negócio. E aí, como eu tentei, de certa forma, proteger a Alana fez uma delação premiada um mês depois. Ela disse, professor, eu vou contar para o senhor. Quem começou com essa história não foi somente eu, Rafael e André. Quem iniciou essa história foi o Marlito. Foi o Marlito. O Marlito, eu já tinha oferecido uma queixa-crime contra os três. Contra a Alana, contra o André e contra o Rafael. Porque se eu tivesse deixado a Alana de fora, eles também extinguiam a punibilidade pela renúncia. E eu ofereci contra os três. Mais ou menos um mês, a Alana veio conversar comigo. Professor, desiste dessa ação. Em relação a mim, tal, não sei o quê. Eu disse, não, me conta a história direito aí, Alana. Como é que foi? De onde é que saiu essa história aí? Aí ela colocou, foi o Marlito e o Emerson. Também que estavam espalhando na sala de aula com sua referência. Vixe, Maria. Eu tomei conhecimento posterior de outros autores ou coautores do fato. O que é que eu tenho que fazer? Gera para mim, eu preciso aditar aquela queixa-crime que eu tinha oferecido em razão do Rafael, do André e a Alana, para incluir o Marlito e o Emerson. Se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou estar renunciando ao meu direito de queixa em face do Marlito e do Emerson, e essa minha renúncia também se estenderá aos demais. E o juiz vai fazer o quê? Vai extinguir o processo, vai extinguir a punibilidade do processo, e vai arquivar. Professor, mas como é que o juiz vai saber? A denúncia da Alana, do André e do Rafael vai fazer referência. Só olha, meritíssimo, na verdade, foram outras pessoas também que ofenderam a honra do professor. O Marlito e o Emerson. O juiz vai me intimar para manifestar sobre isso. E aí o que eu preciso fazer? Aditar a queixa-crime. Se eu não aditar, renúncia em relação a eles, extensiva aos demais. Então, bora botar uma observação. Na verdade, eu vou botar até uma atenção, porque isso aqui cai muito em prova e não é complicado. O conhecimento posterior da autoria gera necessidade de aditamento da queixa ou propositura de outra queixa-crime no prazo de 6 meses. Como assim, professor? Eu tomei conhecimento da participação do Marlito e do Emerson dentro do processo, quando veio a defesa deles. Dali, eu tenho 6 meses.
eu tenho 6 meses do conhecimento da nova autoria. Eu passei a conhecer a autoria dos autores do fato. Daquele dia eu tenho 6 meses para frente para oferecer. Se der tempo de aditar para incluí-los, ou se não der tempo, oferecer uma nova queixa-crime. Certo? Então eu tenho um prazo de 6 meses. Caso não seja feita consequência extinção da punibilidade pela renúncia a todos. Então, o princípio da indivisibilidade, previsto no artigo 49, traz lá, que eu sou obrigado a oferecer a queixa-crime contra todos os ofensores. Se eu deixar um de fora, eu estou renunciando ao meu direito de queixa em relação a ele e se estende aos demais. Se tiver outros autores e eu só descobrir depois de ter oferecido a queixa-crime, posteriormente, eu sou obrigado a aditar para incluir esses novos autores sob pena de ter a mesma consequência. A extinção da punibilidade pela renúncia. Professor, qual é o prazo da queixa-crime? Qual é o prazo que eu tenho para oferecer uma queixa-crime contra as pessoas que me ofendeu? Por que eu gosto de falar ofendeu? A maioria dos crimes de ação privada são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, 6 meses. 6 meses. A contar da onde? A contar da autoria. Presta atenção que eu vou botar como regra. Bacaninha, vamos devagar. 6 meses a contar da autoria. É a regra. Eu tomei conhecimento que a pessoa me ofendeu, me chamou de viado na rede social, disse que eu sou corno, o que for, qualquer ofensa. Do dia que eu tomei conhecimento, quem for o autor do fato, daquele dia eu tenho 6 meses para oferecer a queixa-crime. Primeiro, vou registrar ocorrência. Se for o caso de inquérito, o delegado vai instaurar inquérito. Se for o caso de TCO, ele vai levar o TCO e vai mandar para o GECRIM. Então, 6 meses. Mas se eu falei que é regra, é porque existe exceções. Quais são as exceções? Menor de 18 anos. Menor de 18 anos. Lá vem essa frase chata. Vocês conseguem enxergar para vocês, aparece aí dizendo que está terminando a aula, só tem 10 minutos. Faz. Então, 6 meses a contar da autoria é a regra, exceção. Menor de 18 anos, o que acontece? Ao completar a maioridade civil, né? Porque a maioridade no penal é 21 anos, aqui é 18 anos, bota entre parênteses. 18 anos. 18 anos. Surge o direito da queixa-crime, desde que o seu representante não tenha feito. O cara xingou uma criança de todo nome, ofendeu a honra, difamou um adolescente de 15 anos. Como ele não tem, quem tem que oferecer queixa-crime é o seu representante legal. No caso que os pais. Os pais não fazem nada. Ele pode oferecer? Pode. Quando ele completar 18 anos, ele pode oferecer. Ele vai ter 6 meses do dia que ele completar 18 anos para oferecer a queixa-crime. Agora, se o pai dele tiver feito e aí o outro foi absolvido ou extinguiu o processo, é a regra. A outra exceção, isso aqui, feito. A outra exceção, eu vou botar só assim: ação privada personalíssima. É só aí. Porque quando eu chegar na ação privada personalíssima, aí eu vou explicar para vocês. A ação privada personalíssima, nós só tem praticamente um caso, tipo penal, que o crime é de ação privada personalíssima, certo? Aí esse
esse tipo penal, ó, o início do prazo, desse prazo, não vai contar da autoria, vai contar de outra coisa quando a gente chegar lá. Só bota assim, ó, a ação privada personalíssima também é exceção a esse prazo de 6 meses. Certo? A regra, 6 meses a contar da autoria. A contar da autoria. Ah, professor, então, ó, o que nós tínhamos para falar da ação privada, propriamente dita, ó, exclusiva, é isso. Agora a gente vai entrar na personalíssima e depois na subsidiária da pública, mas só depois do intervalo. 2 minutos, estou de volta, senão a aula corta. Bye, bye.